Amém. Amém. Graças a Deus. Que alegria novamente estar com os irmãos aqui, né? A gente consegue perceber aquele salmo que diz, né? Alegrei-me quando fui na casa do Senhor. É sempre bom estar reunido com os irmãos para a gente aproveitar esse momento de celebrar ao nosso Senhor, o nosso Salvador. Meus amados, nós vamos continuar a série de mensagens que nós estamos tratando a respeito de amor de redenção. O amor que redime, o amor que transforma, o amor que só um Deus maravilhoso poderia dispensar a cada um de nós. E eu, dentro dessa série, eu pensei muito em relação a esse contexto, de contextualizar, que a mensagem ela pudesse fazer sentido para nossas vidas nos dias de hoje. Muitas vezes a gente vê pregações, sermãos que são muito bonitos, falam de forma profunda a respeito daquilo que estava acontecendo. Ele retrata bem, mas muitas vezes não conecta com a nossa realidade hoje. Ele fala de forma importante, mas o que essa palavra pode nos transformar, mudar na nossa vida hoje? E quando a gente fala de um amor redentor, nós precisamos lembrar que redentor é aquele que nos redime, é aquele que nos transforma. Então essa série, esse ano nós estamos vivendo sobre a perspectiva do amor, a transformação das nossas vidas. E para contextualizar isso, a gente tem que olhar para o dia de hoje e olhar para o dia do passado. Lá atrás, o que estava acontecendo. E nós vamos olhar para uma igreja, naquela época, que é a igreja de Corinto. Então, eu vou convidar os irmãos para abrir a Bíblia de vocês na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do 18 ao 25. Paulo está falando com uma igreja que estava vivendo uma situação muito parecida com aquelas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E a situação em que ele vivia lá era justamente o mudar a mentalidade e a forma com que a igreja via o cristianismo. Então esse texto ele é muito importante nesse sentido. Por que eu falo que há uma conexão? Porque naquele tempo existiam algumas doutrinas filosóficas que impactavam o pensamento. Era o tempo áureo, né, onde a filosofia grega era muito importante como filosofia, como pensamento humano naquela época. Assim como hoje nós temos as nossas filosofias, as nossas crenças, as construções filosóficas nossas, ideológicas, que também impactam a nossa vida. Naquela época falava sobre a centralidade da vida no homem, ou o famoso, não tinha naquela época o deixa a minha vida me levar, mas tinha o estoicismo que dizia o seguinte: vive a sua vida, porque ela é assim mesmo e não faz sentido na sua caminhada discutir alguma coisa futura. E hoje não, hoje a gente fala de poder, o poder da ciência, o poder da lógica, da capacidade humana, que vem contrabalancear, né? Vem contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E isso impacta na nossa vida quando a gente fala da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos dizer assim, quando a gente olha para a cruz, a gente tem uma contradição ali naquela cruz.
Alguns olham de uma forma e outros olham de outra forma. Então, nesse sentido, Paulo vem mostrar que Deus vem de forma maravilhosa neste momento da igreja, lá naquele momento da igreja, no momento da história, antes da igreja. Ele vem e faz uma transformação tão maravilhosa, mas que anos depois, naquela igreja, as pessoas não conseguiam compreender. Como diz o livro de Eclesiastes, e ele fala que o que está debaixo do sol, então tudo aquilo em que não se encontra com aquilo que é divino, que é espiritual, transcendente. Então, lá naquela época havia-se de duas formas: os discípulos que olhavam para a cruz e viam Cristo ressurreto e poderoso, mas também tinham aqueles que olhavam para a cruz e falavam assim: pobre homem, foi condenado injustamente. E é a partir desse olhar para a cruz que nós vamos olhar para a nossa vida espiritual. E hoje nós vamos fazer uma pergunta, Como eu tenho olhado para essa cruz? Melhor, como eu tenho olhado para Jesus Cristo? Como eu tenho olhado para a minha fé cristã no desenvolver, no desenrolar do dia a dia? E isso vem tudo, essa mensagem da cruz, essa questão vem traduzida nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 25. Eu vou convidar a igreja para ficar de pé e lermos todos juntos essa passagem. Alguns podem olhar sobre uma perspectiva de tradição religiosa. Por que eu tenho que ficar de pé? Isso é apenas tradição. Mas se nós olharmos por de um outro foco, será que nós não estaríamos de pé em reverência ao Deus se Ele não estivesse presente? De que forma que nós temos olhado para a nossa expressão religiosa? Eu creio que o Senhor está aqui agora e nós estamos de pé diante dEle e Ele vai falar conosco. Paulo diz assim, verso 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escrita? Aonde está, ó questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que toda a força humana. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque os nossos ouvidos, Senhor, ouviram a Tua palavra. Agora que o coração de cada um de nós esteja atento à pregação, Pai, porque é através da pregação que o Teu poder se manifesta dentro de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Muito oportuno o tempo de falar a respeito dessa dicotomia, dessa questão que Paulo traz àquela igreja de forma tão
contemporânea para eles. Imagina que o pastor Paulo vai até a sua igreja e, melhor, manda uma carta para a sua igreja, porque era assim que eles faziam as pregações. Se fosse nessa época, seria um vídeo online fazendo a pregação, mas Paulo vai até eles e vem chamar a atenção deles em razão da loucura que muitos estavam vivendo, não fora só da igreja, mas dentro da própria igreja. Por isso que Paulo traz esse tema para dentro da igreja, porque muitos vivem a partir de questões de falta de compreensão do que era o evangelho, do que é ser crente. E Paulo traz essa percepção de duas vertentes, dois caminhos, duas formas de enxergar a cruz de Cristo, de enxergar a presença de Deus no meio da igreja. A cruz não traz somente uma mensagem, a cruz é um divisor de águas. E isso tem que ficar muito claro no nosso coração. E essa passagem vai trazer essa compreensão para nós. Porque se nós olharmos como um acontecimento histórico, ele foi apenas um acontecimento. Para qualquer pessoa, Cristo foi crucificado. A mensagem dessa cruz é uma única mensagem também. Mas existia uma diversidade de interpretação, de compreensão dessa mensagem. Uns dizendo, isso é loucura, e outros dizendo, isso é o poder de Deus. Loucura quando você olha para a mensagem, olha para a cruz, sem o olhar de fé, mas com o olhar de Jesus histórico. E quando você vê os filósofos da atualidade falando de Jesus, e eu vi vários deles muito conhecidos na internet, nas redes sociais, eles fazem uma análise perfeita sobre um Jesus histórico, não um Jesus Deus, não um Jesus de poder, mas um Jesus histórico. Eles olham para Jesus sem o seu impacto sobrenatural na sua história. É o Jesus que viveu, é o homem bom, são os bons ensinamentos, mas de fato não olham como o Cristo ressurreto, como aquele que trouxe transformação depois da sua ressurreição. Aonde que para a visão desse Jesus histórico, dessa loucura que Paulo fala? Quando eu não conheço Jesus vivo e poderoso e reinando. Quando ele para apenas na religião, no cumprir os seus ritos religiosos. Esse é o Jesus da loucura. Esse é o que Paulo fala aqui. Loucura para os que se perdem. Essa é a loucura, não conseguir ver a ressurreição de Cristo após a cruz. Mas quem olha pelo olhar da fé, não vê um Cristo apenas histórico, mas ele vê através de Jesus o céu tocar a terra. Alguns podem falar assim, pastor, mas que loucura! É exatamente. Aqueles que não conseguem entender que Cristo era o próprio Deus que foi encarnado, ele não consegue enxergar, ele acha que é loucura. Mas aquele que verdadeiramente crê que Jesus Cristo era o próprio Deus que se encarnou, que pagou o preço por nós, então ele já não é mais uma figura histórica, mas ele é o nosso Salvador. Ele é o Cristo do poder de Deus. A mensagem da cruz, ela vem mostrar isso. Agora, de que forma nós estamos olhando para essa mensagem? Como nós estamos vendo esse Cristo? Através de uma religiosidade apenas? Onde não vê um Deus vivo atuante no dia a dia? Como quem diz, eu estou sozinho na minha casa, eu estou sozinho no meu trabalho, ninguém viu como eu me comporto?
Mas será que Deus não está do nosso lado? Não. Deus não está do nosso lado, Ele está dentro de nós. Muito mais do que do nosso lado, Ele está dentro de mim, de você, de você, de você. A cruz vem revelar a forma como que olhamos para a cruz. Ela vem revelar o nosso coração. De que forma que eu enxergo esse Deus? Quem não compreendeu a mensagem da cruz, não cresce espiritualmente. Imagina aquela pessoa que passa anos e anos e anos e anos e anos dentro da igreja, mas ela não cresceu na sua fé. Ela continua instável, continua sendo empurrada por qualquer ventinho. Qualquer coisinha eu desmorono, como uma casa construída sobre areia, não uma casa sólida construída sobre a rocha. Por que que ela fica instável? Porque ela não compreendeu que a cruz foi o poder de Deus. Essa pessoa se guia pelos resultados visíveis das suas próprias expectativas. A pessoa que não entendeu a cruz é aquela que ela só acredita vendo. Ela só acredita quando Deus faz um milagre na vida dela. Que milagre? Quando ela tem emprego, quando o casamento está bem, quando as coisas visíveis que possam ser medidas e avaliadas, elas se manifestam na vida da pessoa. Aí sim há poder de Deus. Isso é imaturidade. Isso é aquelas que não entenderam o poder da cruz. Elas ficam presas a essas coisas que estão debaixo do céu. Se não acontecer aonde eu vejo, então não aconteceu. O crescimento da igreja é visto pelo crescimento numérico. Um problema danado. O crescimento da igreja não é só numérico. Tem muitas igrejas com 50 milhões de membros, mas vazias do poder de Deus. Não é uma crítica à igreja grande, mas é uma crítica ao coração daqueles que estão apenas vivendo a sua religiosidade. Para aqueles que não entenderam a cruz, o evangelho não é prioridade na vida deles. Essa é uma grande manifestação de quem não entendeu o sacrifício de Jesus na cruz. Não vivem o amor de Deus e o amor ao próximo, mas buscam na fé os benefícios para si mesmo. Eu vou na igreja que eu preciso ganhar uma bênção. Eu preciso mudar isso, eu preciso aquilo. Usam a fé como uma ferramenta para satisfação pessoal, para suas conquistas, para alcançar poder, para alcançar recursos. E essa é uma crítica que eu faço em muitas igrejas que estão no Instagram, por ali, que estão bombando, porque oferecem ferramentas para as pessoas alcançarem os seus desafios pessoais. E isso é um problema, porque a pessoa não está olhando e vivendo aquilo que o Senhor pregou na mensagem da cruz, mas estão olhando para a vida religiosa como um meio de resolver os seus problemas. Agora, quem olha para a cruz e compreende o sacrifício de Jesus, compreende a obra de Deus de resgate da humanidade e de como isso foi feito, então ele passa a experimentar uma vida diferente. A perspectiva e o olhar religioso dele, ou de fé, muda completamente. Dia após dia, a pessoa procura se assemelhar ao Senhor Jesus. Não que a pessoa aceitou Jesus, veio aqui, foi batizada, e aí ela se transformou num grande pregador. Não. A vida é uma vida de degrau por degrau por degrau. Paulo fala que não podemos dar comida pesada a uma criança, ela tem que tomar um leitinho primeiro.
E depois que ela toma o leite, ela cresce e assim ela vai crescendo. A nossa vida espiritual é assim. Aquele que entendeu a mensagem da cruz, ele olha para si como pecador, como falho, como ainda aquele que precisa crescer, e o que ele faz? Então ele busca o aperfeiçoamento dele em Jesus Cristo. Ele olha para o fruto do Espírito e fala: está faltando domínio próprio no meu coração. E aí aquele que não tinha domínio próprio, com a sua proximidade com Cristo, ele vai adquirindo domínio próprio. Eu não era manso. O Senhor vem e vem transformando, e eu vou transformando o meu coração. Eu saio de uma estatura de menino e cresço até a volta de Jesus. Paulo fala isso, a grande vitória de Paulo é apresentar toda a igreja pronta para Jesus Cristo, amadurecida para Jesus Cristo. Quem conhece a mensagem da cruz, ele não fica estagnado, ele busca o crescimento dia a dia. Quem entendeu a mensagem da cruz e enxerga Cristo vivo, ele não vive com o olhar debaixo do sol, mas ele vive por fé. A perspectiva e a forma dele olhar na sua caminhada não é mais sobre aquilo que os olhos podem ver, mas do que as promessas de Deus serão cumpridas, ponto a ponto. Mesmo que eu não consiga ver essa promessa se concretizando, eu creio pela fé, porque é promessa de Deus. Mas eu digo assim, não é aquela promessa profetada. Meu irmão, Deus está... Não é isso, não. Promessa é a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus, e ainda que eu não veja ela se cumprindo, eu creio nela cumprida. Isso é viver pela fé. Quem entende Jesus ressurreto, após o seu sacrifício na cruz, consegue compreender que aquela promessa foi cumprida e que o Senhor cumpre a sua palavra e a sua promessa. Ora, se eu vivo por fé, eu não vivo mais segundo a minha vontade, mas eu vivo segundo a vontade de Deus. Eu vivo o Evangelho. E viver o Evangelho nada mais do que o que o Senhor Jesus nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando eu mudo a minha perspectiva de olhar para mim e começar a olhar pelo outro, eu só faço isso porque eu entendi a mensagem da cruz. Porque se eu não entendi que Deus morreu por mim, eu não vou entender por que eu preciso morrer pelo outro. Você viu que transformação que traz? O que a gente precisa olhar é em que ponto, de que forma que eu estou olhando para a cruz. Eu estou apenas vivendo uma vida religiosa e entendendo uma história, uma estrutura teológica em que agrada o meu coração, ou eu vejo um Deus vivo a quem eu sirvo como discípulo? Igreja, somos chamados a olhar para a cruz como discípulos amados de Jesus, reconhecendo que a transformação de vida, que a vida eterna, só vem através de Jesus, aquele que morreu na cruz. São duas formas de olhar para uma verdadeira mensagem. A cruz mostra que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E eu trouxe uma palavra que às vezes me perturba, e aquilo fica na mente. Sabe que nem música chiclete? Que aquilo fica. Tem uma mensagem que eu achei muito legal. Acho que está ali. Não, o próximo slide. Disrupção da lógica humana. Pastor, que palavra, né, que você veio trazer. Essa palavra é muito interessante. E ela traz um conceito completo, numa palavra só. Disrupção é o rompimento abrupto do que está estabelecido para trazer alguma coisa completamente nova.
não é uma transformação lenta, não é também uma adaptação. É o seguinte, eu pego isso que está aqui, tiro daqui e ponho uma verdade nova. O apóstolo Paulo diz que a mensagem da cruz não é apenas diferente da lógica humana. Ela interrompe essa lógica humana e substitui por outra. A mensagem da cruz não é saber o Jesus histórico, não. A mensagem da cruz é outra. Ela destrói a sabedoria, aniquila a inteligência humana no que se diz respeito à salvação. Tudo aquilo que você possa achar que leve à salvação, apaga da sua mente, porque a única coisa que leva é o poder de Deus. Ponto, foi isso que Paulo falou. E isso é uma disrupção. Paulo reafirma que Deus diz: eu destruirei todos os planos humanos de salvação, não importa quão sábio eles pareçam. Mesmo as melhores ideias, até as mais brilhantes ideias humanas de salvação, cairão por terra. Não existe Salvador da pátria. O que existe é Jesus Cristo. A grande luta que a gente tem para se manter firme no caminho é justamente a gente resistir a todas as filosofias e sabedorias e ensinamentos que mostram que a salvação pode vir por outro caminho, senão por Jesus Cristo. E aí a gente vê uma quantidade enorme de propostas. Propostas teológicas, propostas ideológicas, propostas filosóficas. Tudo que vem até nós, muitas vezes, quer mostrar aquilo que não é uma verdade bíblica. Não é que Deus não considere a inteligência humana. Muitas vezes a gente pode considerar que aqui nesse texto que Deus vai destruir a sabedoria e a inteligência, e aí a gente encontra a resistência, por que Deus vai? Não é isso. O que Paulo está falando aqui é que Deus destrói a pretensão humana de se considerar uma autossalvação, sem dependência de Jesus Cristo, aonde o ser humano olha para si e fala: através da minha sabedoria, do meu conhecimento, eu me considero salvo. Aí você pode falar assim: pastor, isso é muito filosófico, está muito no campo da teoria. Não, acontece todos os dias na nossa caminhada. De que forma? Eu acho que eu sou salvo segundo a minha crença. Mas a palavra diz ao contrário. Não, mas essa é a sua interpretação. Eu interpreto que eu estou salvo porque eu creio nisso. Não, mas a palavra de Deus não diz isso. Não, a palavra está errada, isso é loucura. Isso não é assim. É isso que o Senhor está falando. Não há filosofia, não há forma de raciocínio que nos leve a obter a salvação. Não é através da razão humana, da inteligência, mas sim da revelação de Deus. Se Deus não nos revelar, se Ele não se revelar a nós, nós acharemos que aquela pregação é loucura. Não faz sentido. Você pode falar o que você quiser. Se o Espírito de Deus não for colocado no seu coração, aquela pregação não tem sentido. E aí a gente olha na internet e a gente olha aquela briga de mais de 800 anos, né, o Rui? Não, porque ele tem 800 anos. Predestinado e livre-arbítrio. E aí fica aquela confusão filosófica, teológica, de quem tem razão, de quem não tem, aonde que é, a minha igreja pensa assim, o outro. Gente, tem uma só coisa que nós precisamos entender. Se o Senhor não plantar o Espírito Santo no coração da pessoa,
ela não compreenderá a mensagem de Deus. Porque é Ele que se revela a nós, é Ele que se deixa achar por nós, independente da sua tradição religiosa. Se não for o poder de Deus na vida do ser humano, ele não consegue entender. Agora, por que Paulo fala que é através da pregação? Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque Deus escolheu dessa forma. Eu não tenho uma explicação para dizer porque que Deus escolheu a pregação. Então, às vezes eu vejo uma palavra, uma frase muito bonita, que já foi usada em vários lugares até hoje. Não use só palavras, você prega pela vida, não precisa usar palavras, precisa usar a palavra. A sua vida mostra que você não é um hipócrita, que você vive aquilo que você prega, mas a pregação foi escolhida por Deus. Se não há quem pregue, como há alguém que se arrependa? Por isso a importância. Mas por que tem que ser assim? Não me pergunta para Deus. Ele escolheu que se fosse através da pregação da palavra, não da revelação do profeta, que a gente tem hoje em dia, muitos profetas por aí dizendo revelações da palavra de Deus. Não, é através da pregação. Porque a salvação é pela graça. E a fé depende do ouvir a palavra de Deus. Deus planta no nosso coração o Espírito Santo, pela graça, por amor autossacrificial, não porque você merece, não porque você faz parte de uma igreja, não porque você fez obras, mas porque Deus plantou no seu coração a fé, o Espírito Santo. E aí quando você ouve a pregação, aquela fé que foi plantada pelo Espírito Santo, ela desperta, e você então enxerga a Deus. Por isso que a gente fala que existe uma disrupção da lógica e do pensamento humano. Porque muitas pessoas acham que pela sua vida religiosa, pelos seus méritos, pelo seu conhecimento da Bíblia, ele vai adquirir a salvação. Ele vai chegar a Deus não por uma graça de Deus, mas pelo seu esforço de conhecimento. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, quem pensa assim não entendeu a lógica da cruz. Porque todos os sábios, ou toda a sabedoria, ou toda a forma que você usou para você conquistar a salvação cai por terra. Porque a graça de Deus é que te dá a salvação. E ponto final. Agora eu pergunto, qual a sua expectativa em relação à mensagem da cruz? A cruz frustra o Messias político dos judeus, a cruz frustra o herói grego, e isto tornou-se escândalo naquela época. Só para trazer bem a memória do que Paulo está falando aqui, porque os judeus pediam sinais e os gregos buscavam sabedoria. Na época, os judeus queriam os sinais de que o Messias pudesse ser comprovado o verdadeiro Messias. Os judeus queriam que viesse um rei montado num belo de um cavalo, entrasse na cidade de Jerusalém e no Império Romano e tomasse o poder daquele império. E a partir dali, Jesus sentasse no trono político e governasse a sua nação. Era isso que o povo judeu esperava. Eles não conseguiram enxergar Jesus acima dos céus. Eles só enxergavam o Jesus histórico que viesse. E os gregos viviam na questão da racionalidade, através do pensamento filósofo.
E aí a gente vê vários filósofos falando sobre existência, sobre o que é Deus, o que é ser Deus, o que é transcender e ir além na espiritualidade. E tudo isso era, diante de tudo isso que os gregos e os judeus esperavam, quando diziam que o próprio Deus morreu na cruz, eles achavam que era escândalo. Não, prende esse Jesus, esse agitador, prende, porque nós não conseguimos compreender o que Paulo pregava era a fé racional, que entra no campo da espiritualidade, mas também é sustentado pela palavra, pelo evangelho, pela vida, pela Torá, pelo Antigo Testamento. Paulo, quando prega Jesus crucificado, ele está mostrando o próprio Deus revelado. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Para os que foram chamados. Então, não é todos. Volta aqui deixar muito claro a ação de Deus na vida daquelas pessoas que o Senhor plantou o Espírito Santo. Aqueles que são chamados são aqueles que têm a ação do Espírito Santo vinda pela graça. E Cristo é o poder e sabedoria. Poder que dá a salvação e o entendimento que revela a mente de Cristo e o caminho. Quando a gente olha para Jesus Cristo, é nele que está a nossa salvação e a nossa santificação. É olhando para ele que a gente transforma a nossa caminhada. No mais, naquilo que você possa imaginar, é loucura. É loucura e é fraqueza. Porque muitos podem achar que, se Cristo fosse realmente Deus, ele tinha saído da cruz. Então é um Deus fraco. Não vou contar o nome do santo, mas vou contar um milagre. Para bom entendedor, vai lembrar do que eu estou falando. Teve um certo líder importante que olhou na sua conversão há muito tempo atrás, antes de formar a sua igreja, que ele disse que ele entrou numa igreja e ele viu um Cristo crucificado. Ele falou: o que esse Cristo pode fazer por mim? Ele não pode fazer nada, está crucificado. Eu que preciso ajudá-lo. Aí você pode falar assim, e muitos falam assim: não, o Cristo tem... A grande questão é que aquilo que o homem acha que é fraqueza, Deus se manifestou poderoso. Na morte, que é a maior fraqueza de todas, Jesus se manifestou forte na ressurreição. Foi através daquilo que é, na nossa mente, fraqueza, poder de Deus. E muitas vezes a gente não muda o nosso conceito. A gente crê no Senhor Jesus, mas não olha o poder de Deus. E a gente acha que a nossa situação de fraqueza é fraqueza. Achar que perdoar um irmão que te ofendeu é fraqueza. Não, eu sou fraco. Não, mas para eu ser forte, eu tenho que me colocar para que ele pague por aquilo. Não, é fraqueza. O grande poder, a grandeza é você, diante do perdão, você perdoar. Mas isso é imperdoável para quem está fazendo o curso da aliança, né? Foi impactado há uma semana atrás com um depoimento, né, Val? Você lembra? Um depoimento forte a respeito de perdão. E a gente vê, mas isso, perdoar foi fraqueza? Não, foi o poder de Deus se manifestando. A gente precisa mudar a nossa forma de entender a nossa vida a partir da cruz.
A cruz redefine o que é saber, o que é poder, o que é vitória e o que é glória. Paulo traz essa linguagem de fraqueza e força, de loucura e sabedoria. O homem que confia na sua força, ele é fraco. O homem que confia na sua sabedoria não sabe nada. O homem que acha que consegue a sua salvação pela sua força, ele está perdido. A cruz é a maior reviravolta da história. Por isso que é uma disrupção. Porque aquilo que era uma lógica verdadeira, ela cai por terra e nasce uma nova lógica. Queria caminhar para a conclusão, dizendo que essa mensagem, ela também nos envia. Imagina que nós estamos num mundo, numa sociedade, no meio da nossa vida, onde existe uma lógica social, humana, que nos leva a enxergar um Cristo que não tem poder, que é fraco. E quando a gente olha para a cruz, a gente muda a nossa forma de ver. O mundo está precisando enxergar de forma diferente o sacrifício de Jesus. E é através das nossas vidas que o Senhor Jesus vai alcançar aquele que está perdido. A cruz só não salva só a nós. A cruz vem, nos salva e usa a nossa vida para salvar o outro, através da pregação da palavra. Não no púlpito somente, mas da proclamação do Evangelho. Quem entende a lógica da cruz, abandona aquela busca por status, por poder, autopromoção, e passa a viver para servir, anunciar e participar do reino de Deus. A mensagem que conforta, que confronta a sabedoria humana, também envia a igreja ao mundo. E o convite nessa noite é para você que entendeu a mensagem da cruz, que você possa falar: Senhor, envia-me a mim, que através da minha vida, que através da mudança da minha mente, do meu comportamento, do meu pensar, do meu viver, eu possa mostrar o reino àqueles que ainda acham que Jesus é loucura. Que o Senhor esteja me guiando neste caminho. Por isso eu convido você, no seu lugar mesmo, assentado, a curvar sua cabeça, colocar a mão no seu coração. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Talvez para muitos de nós, blá, 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 blá. Mas, Senhor, quando o Senhor fala no Teu coração, no coração de cada um de nós, o blá, 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 blá vai embora, Pai. E nasce um coração fervoroso, sedento da Tua presença. Pai, se tem alguém ainda que não entendeu, Pai, a mensagem da cruz, que ainda não entendeu, meu Pai, que o Senhor morreu e ressuscitou, e o Senhor restaurou o relacionamento da humanidade com Deus, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, traga essa mudança de visão, de mentalidade nesse coração. Se aquele que está frio, Pai, desesperançado, triste, Senhor, não conseguindo enxergar além dos próprios olhos, que o Senhor, meu Pai, venha dar a ele olhar pela fé, não pelo desejo de se concretizar os seus próprios desejos, mas que ele possa enxergar na Tua palavra, Senhor, Cristo vivo, poderoso
e governando sobre os séculos dos séculos. Envia também, Senhor, a cada um de nós, no local onde nós estamos, aonde nós vivemos, que possamos, Senhor, ser sal e luz, agentes, Senhor, de transformação de mentes e de coração. Não apenas um assistencialista, um filantropo, mas sejamos discípulos do Senhor, que pregam o Jesus vivo, que pregam a mensagem da cruz. Que o teu poder, meu Pai, que o teu Espírito Santo seja sobre a sua igreja, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.